No vídeo de hoje, vou falar dos poderes que as mulheres acima dos 40 anos possuem e que a maioria desconhecem. Então fica comigo que eu vou revelar todos esses poderes. Eu sou Robson Alan, mentor de inteligência emocional e estrategista de negócios. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Vamos lá para os poderes que as mulheres acima de 40 anos têm. O primeiro poder é a autoconfiança. Devido a elas terem passado por várias experiências e situações, as mulheres acima de 40 anos desenvolvem essa capacidade de enfrentar novos desafios, de recomeçar, e isso não pode ser deixado de lado. Se você passou por tantas experiências e tantos desafios, você pode superar novos desafios, você tem capacidade de enfrentar novos desafios. O segundo poder é a sabedoria. Por essas mulheres terem acumulado muitas experiências durante a sua vida, elas adquirem naturalmente sabedoria para poder lidar com as situações, serem mais flexíveis, terem conselhos dentro delas que a conduzem a resultados mais assertivos. Então, não despreze essa sabedoria adquirida por conta das experiências. O terceiro poder é a independência. Aos 40 anos ou acima dos 40 anos, as mulheres já passaram por vários desafios na vida profissional, com seus familiares, com seus pais, e certamente alcançaram, na maioria das vezes, uma independência emocional, uma independência financeira. E isso é um poder adquirido, porque você pode tomar decisões mais autênticas, com mais liberdade, com mais paz de espírito, porque você decidiu olhar para as suas experiências e se posicionar. Por isso que vocês se tornam mais independentes. O quarto poder é o desapego a opiniões externas. Ou seja, as mulheres acima de 40 anos, elas se importam menos com as críticas, com as opiniões alheias, e por isso elas se sentem mais livres para poder viver a sua vida, construir os seus sonhos, construir a sua família, construir a sua vida profissional. E é muito importante que você decida se apropriar desse poder adquirido. Mas se você, mesmo acima dos 40 anos, ainda não tem essa liberdade, não se sente segura, não tem autoconfiança, eu quero convidar você a acessar o meu site www.robsonalan.com.br. Lá você vai ter acesso a minha mentoria de inteligência emocional, de mentalidade financeira, de empreendedorismo. Seja você uma dona de casa ou uma empresária, eu pegarei na sua mão e vou te ajudar a ter resultados que você não teve até hoje. Um exemplo dessa maturidade é uma aluna minha chamada Renata. Ela está lá no meu site, você pode conferir o depoimento dela. Após uma mentoria que eu fiz com ela, de apenas 3 meses, eu conduzi ela a esse equilíbrio emocional, a colocar os pensamentos em ordem. E ela era empresária, ainda é empresária, mas na época ela tinha uma loja muito pequena de aviamentos. Uma lojinha de pouco mais de 20 metros quadrados. E o que aconteceu? Ela não tinha ânimo, ela não tinha entusiasmo para ir para o trabalho, para gerenciar aquela loja, para administrar aquela loja. E após a mentoria, ela entendeu que ela poderia dar um passo de fé, que poderia ir para um lugar melhor, um lugar maior, onde ela ia ter o próprio escritório dela, com os móveis planejados, de forma organizada, um espaço melhor para atender os seus clientes e poder prestar assim um atendimento de excelência. Poder ter, como ela adquiriu, um espaço 8 vezes maior, com estacionamento próprio, com espaço arejado. Então, os seus clientes tiveram uma satisfação de ver aquela mudança naquela loja de aviamentos, que já havia há 15 anos, mas por falta dessa ambiência que ajuda nas emoções, foi aí onde foi o pulo do gato. Ela teve essa consciência, ela sabia da importância de ir para um lugar melhor, um lugar maior, um lugar onde pudesse atender com mais alegria, com mais entusiasmo. E ela, após a mentoria comigo, ela teve coragem de usar as estratégias que eu passei para ela e ela aplicar de forma assertiva, e hoje
ela tem uma loja de aviamentos que é referência na cidade dela. Você também pode dar uma reviravolta na sua vida, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida profissional, seja na sua família, no seu casamento. Basta você ter as estratégias certas e aplicá-las de forma assertiva. O sexto poder é a redefinição das prioridades. As mulheres acima de 40 anos, elas adquirem essa capacidade de priorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz ela ter satisfação de viver, aquilo que faz com que ela estabeleça relacionamentos saudáveis, duradouros, perenes, ou seja, a definição, a redefinição de prioridades é um poder acessível às mulheres acima de 40 anos. O sétimo poder é a liderança natural. Mulheres acima de 40 anos, elas têm, por conta da bagagem de vida, uma liderança natural. Elas têm mais tranquilidade em se posicionar, em delegar, em liderar equipes comunitárias, na empresa, na família, porque elas já alcançaram uma percepção muito melhor, muito maior do que pessoas abaixo de 40 anos. Então, a liderança natural é um poder acessível, que está à disposição com mais facilidade para as mulheres acima de 40 anos. O oitavo poder é a aceitação do seu corpo físico e da sua imagem pessoal. Mulheres acima de 40 anos, elas aceitam com mais tranquilidade a sua imagem pessoal, o seu corpo físico. Elas não ficam sendo influenciadas facilmente pelo padrão determinado pelas propagandas, pela mídia. Não, elas têm uma capacidade maior de aceitar, é claro, de se cuidar também, mas elas não ficam em crise facilmente por conta do seu corpo físico ou da sua imagem pessoal. Elas têm muito mais tranquilidade em lidar com essa situação. O nono e último poder que as mulheres acima de 40 anos possuem é a capacidade de amar e cuidar. Mulheres acima de 40 anos, elas desenvolvem mais empatia pelo próximo, elas têm uma capacidade mais de olhar com olhar de misericórdia, de compaixão, elas têm mais empatia, elas têm mais cuidado com as pessoas. Normalmente, as pessoas abaixo de 40 anos estão ainda focadas em si próprias, né? Em ter as suas realizações pessoais, que não é problema, mas fica, de certa forma, voltado mais para si. E à medida que as mulheres vão adquirindo essa maturidade, elas compreendem a importância de servir o próximo, de estender a mão, de cuidar do próximo. Se você não tem utilizado esses poderes, você pode, a partir de hoje, decidir se apropriar disso, porque isso está em todas as pessoas. Todos têm a capacidade de fazer, de colocar em prática esses poderes, mas é lógico que a maturidade, o passar dos anos, é que traz mais clareza sobre tudo isso que foi dito nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se posicionar na vida, a não se comparar com ninguém, a ter uma vida com propósito. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Espero ter ajudado. Deixe o seu comentário, que eu vou estar lendo todos eles. Que Deus abençoe a sua vida e um beijo no seu coração.